Vir aqui nos estúdios nosso convidado, que é o responsável pelo IBGE, Pedro Spoladori, um assunto que está, inclusive, na boca de algumas pessoas e precisamos olhar para os números, né, que o IBGE vai trazendo ainda como resultado deste censo realizado, né, Pedro? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado novamente pelo convite. Satisfação é nossa em recebê-lo. O objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre esses dados, sobre alfabetização. Nós vemos aí que Sorriso parece-me que ficou em uma posição não tão distante das primeiras aí, mas poderia talvez estar melhor, já vista que Lucas, por exemplo, está como primeira nessa questão no estado de Mato Grosso. Exatamente. Ainda antes da gente realizar o censo, né, que isso aqui é mais uma daquelas etapas de divulgação do censo, né? A gente já ouvia muito falar sobre o sistema de educação de Lucas do Rio Verde, porque faz parte aqui da jurisdição da agência, então as pessoas falavam sobre creche em período integral, escolas em período integral. Então, assim, eu ouvi de pessoas que moram, amigos meus também que moram lá, pessoal que trabalharam para o IBGE. Que isso é ofertado lá. Falaram muito bem do sistema de ensino público, tanto nível fundamental quanto médio, lá em Lucas do Rio Verde. E o censo parece que refletiu isso, né? Então, Lucas do Rio Verde com um índice de alfabetização aí acima de 97%. Sorriso não está ruim, está no top 10, no top 6, podemos dizer, está em sexto lugar ali. Os melhores do estado, né? Exatamente, com 96% de índice de alfabetização. E aí, a taxa de analfabetismo é justamente a diferença para dar o 100%. Então, o Sorriso está com 96% de alfabetização e uma taxa de analfabetismo de 4%. 4% de pessoas analfabetas aqui na cidade. Isso já é uma melhora muito considerável. Se você imaginar que em 2000, em Sorriso, nós tínhamos 89% da população alfabetizada. Então, 8,9? 8,9. Agora, né, isso em 22 anos, você subir para 96, demonstra que a qualidade, né, no estado, no município, tem melhorado nessa questão da alfabetização, né? Mas ainda podemos fazer mais, né? Não, com certeza. Eu até estava vendo um vídeo, tá tendo muito desses vídeos de inteligência artificial que o pessoal pega essas mensagens de WhatsApp e faz música em cima, né? Sim. Então, uma coisa que eu acho que ainda falta muito pro brasileiro e pro jovem hoje, até pra criança, é saber interpretar o que ela lê, né? Então, a pessoa anunciava lá um veículo, ano, modelo, cor e valor. E ele colocava todas as informações no anúncio. A primeira coisa que as pessoas perguntam, qual que é o ano? Aí o outro pergunta, qual que é a cor, qual que é o valor? E tá toda a informação lá. Então, você ser alfabetizado, o que é ser alfabetizado para o IBGE hoje? A pessoa saber escrever e interpretar um bilhete simples. Uma lista de compras, por exemplo. Assinar o nome não basta, mas se ela sabe escrever um pouquinho... Decifrar a letra e escrever ali no Exatamente. caso, se ela sabe escrever um pouquinho ali, ainda que com certa dificuldade, ela já é considerada alfabetizada. Eu acho que a gente conquistou no Brasil, a gente pode dizer que é uma alfabetização plena. Tá bem alto o índice, mas a gente ainda precisa melhorar em outras instâncias aí, né? A compreensão da realidade, a interpretação da realidade, ela ainda é um pouco fraca. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que elas leem, de refletir sobre aquilo que elas leem. Então, acho que seria um próximo passo, né? Que acaba sendo dificultado porque não é uma política de Estado, acaba virando uma política de governo. Entra um governo, quer fazer uma reforma no ensino médio, aí entra o outro, cancela aquela, quer fazer outra. Até que terminar o projeto, acabou o mandato quase, né? Educação é algo para longo prazo, então 40, 50 anos. Precisa amarrar e seguir. Exatamente. Exigir que o próximo deixar prossiga. Para a gente sentir esses efeitos nas próximas gerações, não serão essas, entendeu? Até porque assim, quem consegue interpretar de fato não para nunca de estudar, porque a inovação vem, a notícia muda tudo. A cada dia a gente tem muita informação, a cada minuto, né? Muita informação nova. Então precisa manter isso avançado. Para a realidade, você citou uma questão importante aí, que são as escolas em tempo integral. Poderiam sim, se a gente melhorar o índice, o tempo de permanência em escola dos estudantes, hoje melhorar também essa capacidade, né? Com certeza, e reter esses estudantes também, porque muitos às vezes deixam de estar na escola para ter que trabalhar e ajudar em casa. Então, você conseguir reter esse estudante, principalmente no ensino médio ali, onde tem uma certa defasagem ali, né, de aprendizado, é importante para você melhorar esses índices não só da alfabetização, como da educação como um todo, né? Porque isso impacta em todas as esferas. Uma pessoa mais bem educada, ela vai ter uma melhor escolaridade, ela vai ter um melhor emprego, né? Ela vai receber mais e também vai pagar mais imposto, né? Então, é uma coisa... um ciclo, né? Isso, um ciclo virtuoso que você tem que criar na sociedade. Acaba sempre batendo lá na questão das políticas públicas, realmente, né? E elas são desiguais, né? Se você pegar esses dados de alfabetização e quebrar eles, por exemplo, por cor ou raça,
você vai ver que as pessoas pretas e pardas, elas têm um índice de analfabetismo muito maior do que as pessoas brancas e amarelas. O que são as amarelas? São aquelas asiáticas, né? O Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão do mundo, né? Principalmente lá em São Paulo. Eu sou de Londrina, lá tinha muitos japoneses. Eles sempre eram destaque, né, em educação. No Paraná tem muito, Maringá, tem muitos japoneses. Muito, não é? O conhecimento, é uma questão cultural, enfim, isso. Realmente. Mas é algo que pode ser mudado. Se você vê, por exemplo, país como Coreia do Sul, eles eram um país basicamente agrário, não tinha nada. Na década de 60 e 70, o Estado investiu pesadamente em educação e industrialização. Hoje eles exportam aí o K-pop, o dorama, mundo, né? Empresas como Samsung, LG. Então, assim, é uma política de Estado de longo prazo que fez os estudantes, né, saírem de índices muito precários para serem os primeiros do PISA ali, né, os melhores do mundo. Sim. Então, é algo que a gente sempre sonha, né? O Brasil sempre é o país do futuro, a gente sempre quer acreditar que aqui a gente pode ter esse tipo de investimento também, mas é difícil, né? É difícil. Temos ouvido sempre, desde sempre, né? Quem presta atenção no que o mundo traz de informação tem ouvido sempre. Um dia seremos primeiro mundo. Hoje eu vi, inclusive, uma fala do governador de Mato Grosso, numa matéria da própria assessoria, destacando isso, que, na opinião dele, de Mauro Mendes, o Brasil teria perdido o momento de se industrializar. Como é que vocês, IBGE, enxergam isso? É possível tudo ainda nesse mundo que a gente está? Ou vai ficar mesmo no nível da conversa isso, de primeiro mundo? Você me deu uma deixa agora muito importante para eu poder fazer um apelo aqui para os empresários de Sorriso e para os contadores. A gente tem as pesquisas econômicas anuais que envolvem comércio, serviço, indústria e indústria da construção. A gente está terminando a fase de abordagem e aí, a partir do próximo mês, a gente vai começar a coleta propriamente dita desses questionários, que envolve 90% de informações das contabilidades que elas precisam nos passar. Para vocês terem uma leitura específica desse setor. O que as pesquisas indicam é que a atividade industrial ela sempre cresce um pouco, decresce, né, historicamente. Né? Então, realmente, se você não tiver um investimento... tanto público quanto privado, em cima de uma reindustrialização, vai ficar sempre, né, a gente vai ficar sempre dependendo muito do comércio e do serviço para ter um PIB positivo. Eu acho que se o poder público percebe que a indústria é importante, paga os melhores salários, além disso, né? Sim. Se ela percebe a importância disso, as coisas melhoram. Eu acho que Mato Grosso é um case, né? A agroindústria... Diferente de outros estados brasileiros, talvez. Mato Grosso, com as indústrias de etanol que vieram e tudo mais, a gente teve uma maior industrialização aqui, agregando valor, né, a todos esses commodities, do agro, no caso, todo né? produtos que a gente produz aqui em Mato Grosso. Então fica esse apelo aí, pessoal, preencha o questionário, é importante para a gente poder saber a realidade dos setores econômicos de Sorriso e de toda a nossa região aqui e depois também, né, do estado, do país como um todo, cada um contribuindo um pouquinho ali, respondendo o IBGE rapidinho. O questionário ele é um pouco complicado, mas a gente está sempre com as nossas agências de pesquisa para auxiliar os empresários e os contadores a responder esses questionários. Todos esses dados, eles sempre ficam, inclusive esses da alfabetização, disponíveis para quem queira acessar, né, Pedro? Cada nova etapa vai sendo divulgada. Exatamente. Inclusive com séries históricas, onde dá para você comparar, por exemplo, os dados do Censo 22 com os de 2000, com os de 2010, para a gente ver o que melhorou, o que piorou. Até aqui, tudo que a gente tem falado aqui sobre saneamento básico, sobre renda per capita, a gente vê que Sorriso, né, e os municípios da região têm melhorado muito em relação a 2010. Então, é um reflexo aí do agro e do poder de atrair investimentos e pessoas. Né? É um resultado na qualidade de vida da população, né, Pedro? Exatamente. E o dado, ele sendo apresentado, sendo somado, colocado de uma forma estatística, ajuda também a trazer mais investimento. Sim, público, sim. Privado, tanto faz. Porque os dados, a gente quebra ele não só em categorias, mas a gente também coloca eles de forma geoespacializada. Então, dá para tanto o poder público quanto a pessoa que quer investir no município, ela conseguir as informações por setor censitário, por bairro, para saber, naquela região, qual que é... Eu não sei, ela quer abrir uma escola de reforço escolar. Então, eu quero pegar... Que local de Sorriso tem criança, sei lá, de 6 a 10 anos, com uma taxa de alfabetização, né, muito baixa, onde a gente vai pôr uma empresa ali para atender essa demanda. Então,
Tudo isso daí o IBGE hoje tem condição de ofertar de forma gratuita, com todos os seus sistemas lá, o Sidra, né, que mostra tabelas riquíssimas, que você mesmo pode colocar da forma que você quer. Já temos aí os dados por bairro em Sorriso de população ou não ainda? Nós temos por setor censitário. Setor censitário. O setor censitário, geralmente, ele é menor do que um bairro. Então, às vezes, um bairro envolve 1, 2 ou até 3 setores censitários. Mas, assim, de forma fácil, disponibilizado para a população, ainda não. Nós já divulgamos isso em formato Shapefile, KML, o pessoal que mexe com Google Earth, esses softwares de georreferenciamento. Nós conseguimos hoje saber a população por setores e por bairro, só que ainda falta aquela visão mais fácil para a população. Pra simplificar. Para que a pessoa chegar lá, acessar, eu quero ver o meu bairro e quantas pessoas tem. Isso ainda não foi disponibilizado. Para a gente falar, por exemplo, tem mais gente morando aqui na Zona Leste, na Zona Oeste, no centro, nos bairros, como é que é isso? Para a população em geral está meio difícil, mas os setores da prefeitura que trabalham, o pessoal da engenharia, eles conseguem acessar facilmente esses dados e fazer as suas análises, né? Mas existe uma probabilidade disso vir a público para frente, ou não? Virá. Com o fim da divulgação e todos os dados consolidados, o IBGE vai disponibilizar um sistema georreferenciado onde a pessoa pode ver ali por rua, por bairro, população, renda, escolaridade, saneamento básico, várias informações desagregadas por setor censitário. São bem interessantes para a população. E se a gente puder, a gente vai ensinar isso daí. Se tiver alguma dificuldade maior, a gente vai ensinar, porque é importante que as pessoas saibam manipular esses dados para entender melhor a realidade do município. Né? Quem presta serviço, por exemplo, precisa ficar de olho nisso, de certa forma, né? Para poder se localizar melhor. Informação é poder, né? Sem Quanto dúvida. mais as pessoas souberem, melhor vai ser o ramo do comércio delas, de serviço. Elas vão entender melhor como funciona tanto a questão dos clientes como a concorrência. Né? Temos uma perspectiva de prazo para isso acontecer ou não ainda? Nós temos, no mês que vem agora, até que foi adiantado pela questão do Rio Grande do Sul, a gente vai divulgar em breve todo o nosso cadastro de endereços para fim estatístico, que a gente chama de KNEF, né? Com todos os pontos georreferenciados de todos os locais onde a gente passou no censo. Essa também é uma informação interessante para o poder público, para a iniciativa privada ir atrás, até para a academia, né, as universidades, para ver ali por onde o IBGE passou e o que é cada pontinho daquele. Se é um domicílio, se é uma igreja, se é uma escola, se é um estabelecimento de saúde. Tudo aquilo lá vai estar georreferenciado, guardado o sigilo estatístico. Não vai estar o nome da pessoa, né? Fulano de tal, casa tal. O povo tem esse receio. Vai divulgar meu endereço? Não vai divulgar o seu endereço. Só vai dizer se lá é casa ou comércio. Inclusive, é o que a gente fala para todo informante, né? Nós somos regidos por lei federal de sigilo estatístico. Em hipótese alguma, o IBGE divulga informações individualizadas. São todas unidas para criar uma estatística. O objetivo é esse. Se tem, por exemplo, tem uma empresa de um determinado ramo, é a única empresa daquele município, o IBGE nem divulga ela, porque senão as pessoas vão saber identificar qual que é. Ali, então caso. A gente tem esse cuidado aí em nível estatístico. Né? Muito bem. O que mais vem pela frente aí para a gente ir fechando a entrevista aqui com o Pedro em termos de números ainda do censo de 2022? Eu acho que um dado muito interessante que está para vir aí vai ser quando a gente divulgar, por exemplo, a renda média da população. E isso aí também, a gente vai divulgar por setor, por bairro, então você vai conseguir ver que regiões do município as pessoas têm uma maior ou menor renda. Perfeito. E isso para o poder público é um dado muito importante para ele atuar, né? Porque uma das funções do poder público também é diminuir desigualdades sociais. Então, se você vê uma região que está com uma renda média, né, por domicílio muito baixa, tem que atuar ali, né, de forma mais crítica, exatamente. Perfeito. A gente sempre diz que a gestão pública precisa atender primeiro quem necessita mais, né? Isso. Então, assim, a data em si das próximas divulgações eu não tenho ainda, mas assim que a gente tiver, a gente divulga os releases e aí a gente volta aqui para comentar sobre eles. Perfeito. Muito obrigada, a princípio, por essas informações sempre importantes aqui para o nosso querido ouvinte. Eu que agradeço e lembre-se que o IBGE não é só censo, né? Nós temos aí centenas de pesquisas que fazemos, estamos com PNAD contínua em campo, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar que faremos mês que vem com os alunos, né, do ensino fundamental e médio, também em algumas escolas selecionadas. Então, isso é IBGE, né? A gente retrata a realidade do país e divulga as informações para todo mundo.